Então, em primeiro lugar, obrigado por você estar aqui com a gente hoje, compartilhando aí essa sua experiência, que eu já sei que vai ser muito interessante, porque a gente já conversou um pouco antes e eu Sim. realmente estou curioso para conhecer. Mas, em primeiro lugar, sim, gostaria de saber de onde você está falando, onde é que você mora? Eu moro em São Paulo, Itu, São Paulo, né? São Paulo, capital mesmo? Estado de São... Não, é em Itu, estado de São Paulo. Fica Insu. próximo de Sorocaba. Ah, tá. E o que você faz por aí? Você tem alguma profissão, trabalha? Então, eu sou confeiteira. Uhum. Trabalho com doces personalizados, né? Para Sim, festa, de casamento. certo. Trabalho personalizando doces. Ah, ótimo. Tá bem. Então, vou deixar você aí à vontade para você fazer o seu relato e depois a gente vai, eu vou fazer algumas perguntas, vou anotando aqui alguma coisa para a gente conversar, tá bom? Fique à vontade. Tá, ok. Então, vou começar contando a minha experiência que eu tive na minha infância, né? Hum, É, Na minha infância, em torno de, eu tinha uns 7 para 8 anos, eu vinha sofrer um acidente de moto, né? Mobilete, na verdade. Eu tinha acabado de chegar da escola e tinha um amigo, assim, de rua, lá na rua, que brincava com as crianças. E essa pessoa, então, começou a andar, levar um de cada vez na moto para poder andar, né, na rua, brincar, e eu entrei na fila. As crianças faziam filas, né, para poder uhum, brincar andar nessa mobilete. E quando chegou a minha vez, ele dava uma volta no quarteirão, voltava, né, e aí quando chegou a minha vez, ele foi fazer alguma brincadeira, demonstração ali com as crianças, e acabou descendo uma lateral de uma rua com uma velocidade um pouco mais alta do que o normal. Foi a primeira experiência que eu tive, né? Por isso que eu vou começar por essa aqui, onde tudo começou. E quando ele desceu aquela descida, eu tive uma sensação dentro de mim, já faz muitos anos isso, né? 40 e poucos anos. E a pessoa não usava capacete, não tinha como hoje, né? Se você for daqui ali na esquina, você tem que estar com é. capacete. Não existia isso mais de 40 anos atrás. E eu vinha a ter uma sensação quando ele começou a descer a rua, assim, uma sensação de que eu iria cair. E automaticamente eu tendo essa sensação, eu senti como se eu fosse sugada do meu corpo, ainda sentada no banco do carona. E eu me vi na parte de cima, né? Assim, em cima, como. Eu tinha a sensação que é como se eu tivesse sido colocada dentro de um balão com uma nuvem. É até Hum, engraçado falar isso, né? Mas era a sensação que eu tinha. Por que balão? Porque parece que tudo ficou muito abafado, assim, o barulho, a voz ficou diferenciada. E automaticamente eu já lá nesse espaço, né, bem confortável, assistindo a minha queda, eu vim a cair realmente da moto. Ele veio perder o controle, ele caiu primeiro, e eu logo em seguida me vi sozinha ali, sem equilíbrio e caí. Eu tinha 7 para 8 anos, se não me falha a mente. Minha irmã falou que foi no ano de 82. Conforme eu caí, que era uma descida, o meu corpo foi derrapando. Ao mesmo tempo que eu estava lá, observando a minha queda, eu também sentia o corpo, mas eu não sentia as dores. É como se eu visse cair de bruço, é como se eu visse o asfalto, assim, sabe? hum, Uma velocidade muito grande, eu descendo com o meu corpo e fui bater a minha cabeça, que hoje tem um L, né, na minha cabeça, numa guia, essas guias esses concretos de cimento, e abriu a minha cabeça. E ali, aquele monte de gente, gritando, desesperado, desceu algumas pessoas para me socorrerem, e eu fui levada para o hospital, né? Minha irmã ficou em desespero, lavou minha cabeça, viu que o corte era muito profundo, e pediu socorro num bar que tinha vários homens assim, para poder que pudesse pegar um carro e me levar para o hospital. E eu fui acompanhando tudo isso fora de mim.
e fui atendida no hospital. E ali, quando aquele carro chegou no hospital, fui acompanhando aquele carro fora do meu corpo, na parte de cima, vendo tudo. Eu tinha uma visão completa, então eu via eu dentro do carro, eu via a situação toda. Fui ali, quando eu cheguei naquela rampa que atendia num hospital que tem aqui na minha cidade, tinha uma rampa, hoje não é mais por aquele lugar. Quando adentraram comigo para dentro daquele hospital, eu fiquei com um vago, não sei explicar para você, só me veio a recordação quando eu já estava em casa. Então, eu só veio, se você contar o que que aconteceu no hospital, como que foi, eu sei que minha cabeça foi enfaixada, eu devo ter passado por alguns exames, mas a minha mente ali, quando entra no hospital, eu tenho um lapso, assim, do nada, sabe, assim, que é como se eu passasse eu tenho assim, dentro de mim, é como se eu passasse de uma sala clara para um quarto escuro e entrasse no outro cômodo claro. Aí já me recordo em casa, deitada no sofá, recebendo a visita das pessoas, dos parentes daquele rapaz que causou o acidente, trazendo medicação para mim, e eu com a cabeça toda enfaixada. Aí foi o início, que eu percebo que foi o início da minha história que começa. Então, eu tive essa EQM, nunca comentava com ninguém. Então, quando as pessoas iam me visitar, eu era apenas uma criança, então as pessoas contavam, o acidente dela foi assim, assim, assado, e tinha algumas coisas que as pessoas falavam que não encaixava no meu acidente. É porque ela caiu da mobilete quando ele estava dirigindo, porque não se segurou, alguma coisa desse tipo, assim, e eu falava, não, mas não foi assim, ele caiu primeiro. E sempre ficou isso dentro de mim, mas criança não debate com essas coisas. E a sensação que eu tinha naquele lugar que eu estava assistindo toda aquela situação era de extremo conforto e naturalidade. Para mim, não estava nada errado. Que nem possam perguntar assim: mas você não achou estranho você estar fora do seu corpo assistindo o seu acidente? Eu não achei. Naquele momento, para mim, estava tudo certo, era natural, era confortável. Eu não senti dores, não lembro de dores nenhuma. Mesmo eu tendo um corte muito grande na cabeça, eu tenho cicatriz até o dia de hoje, eu não tenho lembrança, assim, de dor. Só desse extremo conforto nesse lugar. E eu guardei para minha vida, quase a minha vida inteira, não comentava com as pessoas. Aí, um tempo atrás, eu comecei a ter outras experiências e comecei a conversar com a minha irmã a respeito do que eu tinha passado, que eu vinha passando. E ela foi apresentando alguns canais para mim que falava a respeito de EQM, que eu nem sabia que existia. Ela falava, acho que o que você teve foi uma EQM, né? Então, assim, fiquei sempre com isso dentro de mim. Após isso, minha infância foi ficando bastante complicada, porque meus pais se separaram e minha mãe foi embora, né? E ela foi morar num camping. Só que eu estava com uma dificuldade que eu sempre tive, ainda criança, de um relacionamento com a minha mãe. Eu não entendia o porquê, mas eu sentia da parte dela uma certa rejeição, né? Uma rejeição e eu não era criança, então a criança só quer o carinho, a atenção, o apoio da mãe. E eu via que existia uma diferença entre mim e os meus irmãos. Hoje eu entendo, né? Foi me esclarecido, mas na época eu não entendia. É porque existia aquele tratamento diferenciado. E minha mãe separou do meu pai e foi morar num camping que tem aqui na nossa cidade. E nesse camping, as pessoas têm costume de fazer alguns trabalhos, né? De ter determinadas religiões, alguns trabalhos espirituais. E ali eu fui morar com a minha mãe, né? Minha mãe já não queria que eu fosse para ali, ela queria que eu ficasse com o meu pai. Mas criança sempre quer ficar com a mãe, né? Ela fala, você não. Eu vou levar só sua irmã, que é menor, os demais já estavam adultos e casados, alguns. Ela fala, você só posso ficar com a sua irmã. Você tem que ficar com o seu pai. Por causa daquela dificuldade de relacionamento mesmo. Mas eu chorava que eu queria ficar ali. E ali um dia, eu naquele camping, meu cunhado foi nos visitar, junto com o enteado dele, né? Na época não era o filho dele, e nós tínhamos quase a mesma idade, eu e esse meu sobrinho. Diferença de 1 ou 2 anos. Nessa época você tinha que idade mais ou menos? Eu tinha, né, nesse tempo, acho que uns 8 anos.
logo após o meu acidente, houve a separação dos meus pais. Na época, meu pai tinha problema com o alcoolismo e minha mãe veio a se separar dele. Ele era uma excelente pessoa, uma pessoa maravilhosa. Mas, infelizmente, ele tinha esse problema, o qual levou à separação do casal, né? E eu queria ficar com a minha mãe, então eu fui com ela. Quase que forçado, assim, né? Porque ela não queria. E ali eu, nesse lugar, apareceu um carro e tinha, tipo, como se fosse uma tampa de cimento que eles tinham feito para fazer esses tipos de trabalho, né? Mas você estava E, dizendo que um primo seu foi visitar você, né? E ele tinha mais ou menos a e sua idade. ele tem mais ou menos a minha idade. É meu sobrinho. Ah, o Minha irmã sobrinho. teve um filho, ele tinha 2 anos de diferença, 1 ano e pouco de diferença de mim. Então, quando ele chegou lá, a gente começou a brincar naquele lugar, num camping, com bastante área verde, um lugar de gruta, essas coisas assim. E quando a gente criança, né, vê um carro parando, já fica toda um lugar que quase que deserto, pouca movimentação, era um dia de semana, então não tinha movimento no camping. E quando esse carro parou, a gente foi de encontro, ficava em frente ao camping que a gente estava. E aí a gente ficou observando ele montar uma mesa. E ele começou a montar essa mesa lá, e no meio dessa mesa cheia de fruta, ele colocou um tratorzinho, me recordo como hoje. E meu sobrinho me cutucava e falava assim: olha, quando ele for embora, esse tratorzinho é meu. E aí, esse senhor, né, muito simpático, ele foi e falou assim: olha, eu tô colocando essa mesa aqui, e essa mesa vai descer algumas entidades espirituais para comer. Então vocês não mexam. Outro dia eu trago alguma coisa para vocês, pode ser? E meu sobrinho, todo momento, cochichava comigo: olha, quando ele foi embora, o tratorzinho é meu. Esse tratorzinho era um brinquedo que ele colocou ali? Era um brinquedo, Uhum. era um trator de brinquedo. E assim, esse moço foi embora, esse senhor, e eu fiquei na minha cabeça com aquilo que ele tinha falado: olha, vai descer aqui uma entidade espiritual para comer, vocês não mexam. Então, enquanto meu sobrinho se preocupava com o brinquedo, e assim que o carro virou, ele foi lá e pegou esse brinquedo, eu fiquei com aquilo gravado na minha cabeça. Então, ele entrou para dentro, com aquele brinquedo para dentro da casa da minha mãe, e eu fiquei na porteira, olhando para que, já que ele disse que ia descer alguém, eu queria ver. Uhum. E quando eu estava de pé olhando, e aí a minha família foi saindo para fora e tal, eu comecei a ver como lençóis descia do ar, assim, lençóis batendo. Eu escutava aquele barulho de lençol quando você vai colocar no varal e bate o Uhum. lençol, faz plac, sabe aqueles barulhos de Sei, sei. pano batendo úmido? Uhum. E eu escutava. E eu comecei a observar. E quando descia aquilo no chão, se transformavam em pessoas, né? Eu lembro a fisionomia das pessoas, eram senhores, em torno de uns 4, e eles sentavam em posição meditativa, e depois desceu 2 mulheres, trajada como baiana, assim mesmo, sabe, com aquelas roupas da Bahia, que o pessoal tem costume de colocar na cabeça e Roupa tal. branca. E eu fiquei, assim, não fiquei com medo, mas eu fiquei assim, se todo mundo estava vendo aquilo que eu estava vendo. E eu batia em um e falava: você tá vendo? Mas assim, parece que as pessoas não me ouviam, não tinha importância, não dava credibilidade. Eu batia em outro e falava assim: olha, tem um homem lá comendo. Você tá vendo? Ninguém se manifestava. Eles conversavam entre si, minha família conversava entre si. Como eu era apenas uma criança, acho que eles estavam achando que eu estava inventando alguma coisa. E eu estava assistindo tudo. Uhum. E eu assisti toda aquela situação sem medo, mas assim, vendo e querendo que outras pessoas vissem. E esse meu cunhado, que já até faleceu, eu batia nele, assim, na perna dele, e falava assim: ó, tem um homem lá. Ele desceu que nem um lençol, e ele tá lá, e ele tá sentado, você tá vendo? E ele falava: não tô vendo nada. Eu batia nele: você tá vendo? Ninguém falava, e nunca eu quis também ficar, depois que passou, perguntar se demais alguém tinha visto, mas ninguém deu nenhuma importância, que estava vendo ou não. E ficou gravado na minha cabeça. Foi se passando uns anos, minha família toda da parte evangélica, e eu tive um conflito assim: será que existe esse negócio de espiritualidade, de espírito, de mundo espiritual? Aí vinha na minha cabeça
que eu tinha visto. Eu falava, mas como que eu vi aquilo? Se eu vi aquilo, existe um mundo espiritual. Então, Essa sempre sua bateu dentro de mim. reflexão já foi depois, muito depois, ou ainda na época você estava refletindo sobre isso? Ainda como criança? Então, Hum. minha infância, quando criança, que as pessoas, meus pais, assim, na forma antiga, meu pai, ele tinha costume muito de contar algumas lendas que aconteceu com ele, ou minha mãe contava, e eu, no primeiro momento, falava, será que existe isso mesmo? Aí eu mesmo, dentro de mim, fazia uma reflexão, existe porque eu vi. Existe porque eu vi. Então, assim, essas coisas assim, sabe? E aí, o que eu falo para você, voltando um pouquinho atrás da minha EQM na infância? Hoje eu entendo que eu passei por aquela situação da saída do meu corpo antes do acidente e assisti toda aquela situação porque foi uma forma de uma preparação para aquilo que ia vir após isso. Hoje né, eu fiz uma análise e entendi dessa forma. Logo após isso, eu passei dificuldades imensas. Minha mãe me levou para casa do meu irmão e me deixou lá. Ela dizia que eu precisava estudar e que o lugar que ela morava sempre era muito distante da escola. Só que ao mesmo tempo não encaixava, porque minha irmã mais nova tinha ficado com ela. E minha irmã estudava nas escolinhas que tinham no sítio. Então, eu senti aquela rejeição, primeiramente. Meu irmão cuidou muito bem de mim. Mas para uma criança de 8 para 9 anos viver sem a mãe é muito difícil. Então, às vezes eu me trancava no banheiro, chorava que queria ir para casa. E meu irmão sempre muito atencioso naqueles cuidados que ele tinha, como um pai mesmo. Hoje eu vejo meu irmão como um pai. Então, às vezes chegava no final de semana, ele me levava para casa da minha mãe. E quando ia se findando ali, vamos supor, ele me levava na sexta, depois da escola. Quando chegava no domingo, ela falava assim: você tem que ir embora. Você tem que ir lá porque você precisa estudar, você tem que voltar. Então eu voltava sem querer voltar, né? Eu voltava sem querer voltar. E só estou desligando aqui uma ligação. Então, eu voltava sem querer, sem ter desejo de voltar, mas tinha que ir. E ali eu fiquei na casa do meu irmão até próximo dos 15 anos. E sempre com essa diferença da parte da minha mãe. Logo após que eu saí da casa do meu irmão para voltar para a casa da minha mãe, também foi extremamente difícil. Não existia uma aceitação e eu me perguntava por que eu não sou amada por ela, por que ela me trata tão diferente. Enfim, casei cedo, né? Com 16 para 17 anos eu já me casei e estou casada até hoje com a mesma pessoa. Foi assim uma benção na minha vida. Eu falo que mesmo sendo casada tão jovem, casada nova, né? Foi a melhor escolha que eu tinha feito. Aí Uhum. ali eu já tinha um lar, né? Porque mesmo que eu estivesse dentro da casa do meu irmão, existia a minha cunhada, que também não é uma pessoa, mas assim, a casa era dela. E quando eu voltava para casa da minha mãe, eu não tinha um lar também, né? Então, assim, eu nunca tive o lar, eu só tive o lar enquanto minha mãe convivia com meu pai. E ali, depois do casamento, ainda continuou minhas experiências. Eu passava por experiência, né? E ali eu achei que eu precisava buscar de Deus essa parte. Comecei a seguir, né? Uhum. Fui para uma religião. E um dia eu também deitada na cama, aí ainda não parou aquela situação na minha vida. Meu esposo saiu para trabalhar umas 7 da manhã e eu deitei na cama e comecei a fazer planos como dona de casa, falar, acho que eu vou mudar esse guarda-roupa para lá, aqui eu vou quebrar essa parede, vou construir outra. E deitei confortavelmente, bem relaxada na cama, fazendo planos dentro do meu quarto, deitada na cama. Quando eu estava deitada, eu comecei a sentir como se meu corpo flutuasse, saísse da cama. Uhum. E eu achei aquela sensação maravilhosa, foi gostoso. Então nossa, sabe, borboletas no estômago quando você passa naquelas lombadinhas assim. Eu senti essa sensação, eu falei, nossa, que coisa, que sensação gostosa. E aí eu parei de fazer aquele plano e comecei a observar o meu corpo. Quando eu comecei a observar o meu corpo, eu senti como se
eu não sei se essa é a palavra certa. Sabe quando você passa em algum lugar que fala energia estática, que fala, não sei, que seus pelinhos, eles se arrepiam e Hum, faz aquele barulhinho de papel amassando? é. Eu senti isso, só que eu senti o meu nariz saindo do meu nariz, a minha boca da minha boca, eu senti o meu rosto saindo, minha parte, assim, então E eu tinha senti. um barulho também, você escutava um barulho? Tinha, é como esse barulho de energia estática que fala, né? Quando você Sei. passa o braço, assim, os pelinhos faz, É, sabe? E você escuta aquele barulho. é. E eu escutei. Quando eu dei por fé, eu tinha uma visão de tudo. Eu estava quase lá em cima, no teto, e eu vi meu corpo na cama. Uhum, E aí quando eu estava nessa altura, eu falei assim: meu Deus, a minha filha vai acordar. Eu tinha uma filha e um filho. Eu falei: eles vão acordar e vão entrar no quarto. E eu não vou estar aqui. Só o meu corpo vai ser aqui. Vai ser muito difícil para eles. Eu quero voltar. E eu comecei a forçar. Tipo assim, eu quero voltar. E eu não conseguia voltar. E ali comecei até a fazer uma oração, alguma coisa assim. Entrei meio que em desespero. Isso nunca, antes da EQM, foi natural, né? Eu saí, é. fui puxada e para mim estava tudo certo. Aquilo não, aquilo era uma novidade para mim. E aí então eu voltei de volta, caí bem rápido, assim, dentro do meu corpo. Uma sensação de peso. De Quando eu senti queda, o né? peso, porque você fica totalmente leve, muito diferente, eu dei um pulo da cama. Abri as janelas do quarto e falei, meu Deus, o que que aconteceu? Que se eu contar, ninguém acredita, mas o meu desespero era tão grande que eu corri ligar para alguém da igreja. E falei, olha, aconteceu isso e isso comigo. Como, né, a pessoa não ia entender, e ficou assim, Sim. meio que, achou até engraçado, começou a querer rir, assim, mas, né, talvez seja porque você esteja preocupado com a sua mente, às vezes a irmã sonhou, às vezes você teve, É. não, aconteceu, eu estava acordada, fazendo planos de projeto na minha casa, tranquilamente deitada na minha cama, e isso aconteceu comigo. Aí, como eu vi que não teve aquela assim, eu não consegui ouvir nada, ou que ele acreditasse naquela situação, eu desisti. Eu falei assim: não vou falar para ninguém, acho que é melhor eu guardar isso para mim. É uma coisa minha e que as pessoas não vão acreditar, vão achar que eu tô louca, daqui a pouco você tá achada como louca, então deixa isso para lá. Tá, se foram se passando os tempos, eu na mesma situação, eu tinha muitas sensibilidades a tudo, às pessoas, às coisas, ambientes, e eu vinha ficar muito doente. Aí fiz uns exames e vinha descobrir que eu tinha uma doença autoimune, que se chama o lúpus eritematoso sistêmico. Essa doença veio a me dar um derrame no pericárdio, né, que é um acúmulo de líquido na membrana do coração, depois foi para o pulmão, e eu comecei a fazer vários exames, acompanhamento, tomar muitas medicações, né, procurei uma médica, comecei a fazer o acompanhamento dessa situação. E ali foi se intensificando a cada vez mais. Um dia eu estava no meu quarto, né? E até tem um hino que toca e fala assim: como a voz de muitas águas é a sua voz potente, né? E eu estava no meu quarto passando por uma dificuldade financeira, um problema. Meu esposo estava desempregado na época, a gente estava passando por um problema. E ali veio uma voz, eu sentada na minha cama era de ferro, aquelas camas tubulares, então eu apoiei as minhas costas e fiquei meditando, conversando com Deus. E eu ouvi uma voz como essa, bem discriminada, como a voz de muitas águas. Então era uma voz ao mesmo tempo suave, mas muito forte. Parece que conforme ela falava, eu sabia onde estava, eu sabia a posição que estava, eu não visualizava, assim, mas mentalmente eu sabia tudo. E eu ouvia aquela voz mesmo, ouvindo, sabe?
e falou assim, você me chamou de minha serva primeiro. Minha serva, você vai passar por isso, 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 contou tudo que eu ia passar. Essa semana vai acontecer assim, assim, assado. Foi contando toda a minha situação, o que eu iria passar, e que eu não me desesperasse, porque seria tomada uma providência. Então, quando eu visse todas aquelas coisas acontecendo, eu não se desesperasse, que eu só orasse e ficasse em paz, porque seria criado um caminho. Uhum. Quando eu ouvi, a voz era muito forte, tão forte que a cama era de ferro, conforme ela batia com força no meu peito, eu ouvia que estrondo, sabe, assim, dava aquele estrondo dentro de mim, ao mesmo tempo batia no meu peito, me empurrava para a guarda da cama, que A é a voz cabeceira de fazia ferro, esse. então eu sentia as minhas costas. Era a voz que fazia esse efeito em você? De Fazia esse pancada? efeito. Daí eu falo que ela se enquadra nesse hino que tem, como a voz de muitas Hum, águas é a sua voz potente, porque parecia uma água, sabe? sim, Parecia assim, que vinha uma onda bem forte assim e batia. sim. Eu não tenho como explicar. É como se estivesse ali no ambiente mesmo, você escutava com o ouvido. Eu ouvia certinho e eu olhava para a porta, então ela estava metade do corpo, como se estivesse assim na porta, olhando para dentro do meu quarto e o corpo para fora, atrás da parede. Eu sabia exatamente a posição que estava. Como se, nessa, não sei, as pessoas falam, é um anjo, é um mentor, da forma que a pessoa quiser colocar, Quer dizer né? que Para mim era um anjo ali você não me via só a orientando. voz, não. Você via também essa pessoa que estava Na falando com visão você. espiritual, eu via Uhum. a posição que ele estava. Sei. Não tem como. Eu quero tentar colocar aqui para você. Eu sabia exatamente aonde estava, qual a posição que estava Hum. e falava comigo. E você consegue descrever como ele era, a aparência? Não, então, é isso que eu estou te dizendo. É muito complicado falar. Eu não conseguia ver a fisionomia, Ah, tá. mas eu sabia a Ah, posição. A voz falava e conforme saía da boca dele, batia no meu peito. Eu senti as guardas, o ferro da cama, assim, sabe? uhum, Eu tentava, mas batia como se me empurrasse. Conforme saía a voz batia no meu peito e me empurrava uhum, para a guarda da cama. E se passou, aí eu fui, esperei meu esposo chegar e relatei tudo para ele o que estava acontecendo. Olha, aconteceu isso, 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 e vai acontecer assim, assim, assado. Então vamos. Então a primeira atitude minha em vez de dar o crédito para que eu ficasse em paz, que a providência seria tomada, eu me desesperei querendo agir para impedir que hum, aquilo acontecesse. E quando eu comecei a relatar para meu esposo me freou. Ele falou assim: você está muito preocupada, não vai acontecer nada disso, deixa como está. Não mexe nem nada, deixa como está. Então eu fui impedida de me precaver. uhum, E eu fiquei muito assustada, mas isso aconteceu, eu vi, eu falava, sabe? Mas não tinha, era eu só, era uma coisa minha, então eu tinha medo de impor e ser taxada como doida, né? uhum. E realmente passou poucos dias, exatamente, conforme ele me relatava o que aconteceu, eu tinha a visão. Sim. Então, assim, ele falava, vai chegar alguém na porta da tua casa, assim, assim, assado. Aí eu via a pessoa, Uhum, uma mulher com uma prancheta na mão, relatando todo o ocorrido, e eu via. Eu tinha a visão do que ia acontecer. Então, eu tentei passar para ele tudo que eu via e ele não acreditou naquele momento, ele achou que eu estava muito preocupada com a situação, então, que era um sonho. Eu falei, não, mas eu estava acordada, eu estava sentada na cama. Não é um sonho, não é um pesadelo, não é. Mas é complicado. Quando outra pessoa não vive, e aí ele falou: não, não vai fazer nada, deixa como está. E aconteceu. E hum, ele ficou pasmo, porque aconteceu exatamente da forma que eu falei. A descrição da pessoa, tudo do mesmo jeito. E ele começou a ficar muito assustado com aquilo. Tá, essa foi uma experiência. Passaram-se os dias, do jeito que a voz falou, que eu
ficasse em paz, mesmo que no primeiro momento eu não fiquei, tudo foi se colocado no lugar. Uhum. Foi uma resolução do meu problema. Quer dizer, o Veio problema se aquela resolveu por si mesmo, você não precisou interferir, se né? resolveu, tipo assim, tinha que acontecer daquele jeito para resolver o problema. Ah, tá. Era o meio, né, de resolver outro problema. Exatamente. Se não acontecesse aquilo, ia se prolongar e poderia se complicar mais. Então, aconteceu daquela forma e aquilo foi a resolução. Ah, E hoje que eu enxergo tudo, que foi tudo perfeito. Se não uhum, fosse daquele jeito, talvez teria sido pior. Então, foi uma ajuda uhum, espiritual que eu recebi e não entendi naquele primeiro momento. Ficou gravado dentro de mim aquilo. Passou-se uns tempos, meu esposo quis fazer uma experiência, pegar mais experiência na estrada, que ele é caminhoneiro, né? uhum, E como ele estava dirigindo veículos de carga bastante pesada, ele quis fazer uma experiência com. Meu cunhado estava na Bahia, e ele falou: Ah, eu quero ir para lá, porque ele estava dirigindo muito ônibus, então ele ia pegar a carreta. Ele falou assim: então eu quero pegar uma boa experiência para me poder conhecer a estrada. Eu fui contra, não queria, porque eu não queria ficar sozinha em casa, eu tinha 2 crianças pequenas, então eu não queria ficar sozinha em casa. Mas aí ele foi, e ele ficou 40 dias na Bahia, né? Eu morando aqui, e ele 40 dias para lá, para poder pegar essa experiência dirigindo essa carreta do irmão dele. uhum. E aí eu fui dormir, eu sempre tenho o costume de fazer uma oração, e eu tinha muito medo de dormir sozinha. Medo, não sei, medo de que alguém entrasse na minha casa, de alguma coisa assim. E aí eu fiz uma oração e falei assim, que mandasse um anjo para cuidar de mim ali, né? Que para mim não ficar sozinha, eu não queria me sentir sozinha, meu esposo não tá, mas cuida de mim. Fiz a minha oração, falando, né? E quando foi à noite, eu acredito que em torno de uma meia-noite, eu deixava só uma luz do corredor acesa para poder não ficar tudo escuro por causa das crianças. E eu acordei com meu coração assim preenchido, como se eu tivesse transbordando assim muita felicidade, muito conforto, muito seguro, muita segurança. E eu olhei para o lado da minha cozinha, eu vi uma luz, mas assim que resplandecia na minha cozinha. E eu exatamente sabia, sem visualizar fisicamente, mas mentalmente eu via um ser espiritual sentado na cadeira. E, né, podia ter medo, mas quando eu tô nessa situação, eu não sinto medo. Senti extremo conforto e eu falei assim, ele veio. Quer dizer que Na hora que eu tô você nessa estava situação, eu acordada. entendo. Estava Eu acordada estava e viu. acordada. Eu falei assim, ele veio e eu estou totalmente segura. Eu posso dormir tranquilamente porque eu tô totalmente segura. Então dormia, eu não sei se 10 minutos, quantos minutos, e acordava grata. Deixa eu ver se tá aqui ainda, sabe, assim, deitada na cama. Ele está aqui, eu tô sendo cuidada. E eu vi os passos dele indo entre a cozinha e o corredor do meu quarto. Ele parava em frente à minha porta. Ele retornava para a cozinha. Eu sabia os passos. Ele veio aos pés da minha cama. Aos pés. Eu sabia aonde estava. Mas não via detalhes assim. Não tem como Eu vi eles. descrever. É muito engraçado falar. Eu sabia onde estava, eu não via para você falar assim, como é? Hum, Não. Eu sabia que era uma luz e ali tinha um ser no meio daquela luz e que ele andava na minha casa. Eu nunca. E é engraçado, no outro dia que eu acordei, eu poderia falar, nossa, tô super cansada, eu acordei várias vezes na noite, não foi à noite, parece que eu dormi mais. Sendo que eu acordei diversas vezes porque eu estava encantada com aquela situação, uhum, né? Com aquele cuidado. Eu estava sendo cuidada. Então eu estava muito feliz com aquela situação. E nenhum tipo de medo, né? Porque às vezes falam, se você vê alguma coisa que seja sobrenatural, talvez você se... Não, na hora eu senti extremo conforto e acolhimento e proteção. uhum, E isso aconteceu comigo. Foi uma das experiências, que são muitas, né? Tô até uhum. olhando aqui. Então, daí, como eu falei para você, eu
descobri esse problema meu, o do lúpus, comecei a fazer um tratamento e essa doença veio a entrar em remissão, né? Que ele não tem cura, mas tem remissão. Hum. E aí eu fiz os exames com a minha médica, ela falou, olha, o seu lúpus entrou em remissão, você tá de parabéns, tá fazendo o tratamento tudo certinho, uma médica excelente que eu consegui, né? Depois de vários médicos, eu consegui uma médica muito boa. Aí ela falou assim, então entrou em remissão o seu problema de saúde. E eu fiquei feliz. Mas um dia eu acordei e não estava muito bem. Eu percebi que eu comecei a sentir dores articulares, que é o primeiro sentimento, primeiros sintomas que eu tenho, e falta de ar. Daí eu falei, meu Deus, fui e passei com a minha médica e ela veio a solicitar um exame. E falou, olha, Maria Luísa, tem algumas coisas suas que estão alteradas, mas vamos tomar essa medicação. Aí colocou azatioprina, aumentou a minha medicação, e eu comecei a tomar, eu tomo hidroxicloroquina e outras medicações lá. E eu sempre tive uma parte bastante difícil para tomar remédio. Então, assim, eu sou bem. Só tomo remédio na hora que eu vejo que não tem mais jeito, né? É assim, que eu preciso mesmo. Eu tenho muito cuidado com a minha saúde, mas se eu conseguir resolver de uma forma mais natural, sempre eu prefiro. E aí eu também fiz uma oração e falei, olha, Deus, queria ficar bem, né? E fiz a minha oração lá e fui dormir. Quando foi na madrugada, eu senti uma presença no meu quarto. Eu sinto muito forte aquela presença. Eu tava, é como se ela colocasse um lençol bem fino sobre o meu corpo e eu senti a imposição da mão, sabe? Passando sobre o meu corpo, a imposição da mão. Hum. E nisso, eu tive sentindo aquele extremo conforto, aquela situação. Eu acordei pela manhã já recordando do que eu tinha passado à noite. Que as pessoas falavam, não é sonho, não, é acordado, é nítido. Eu sou acordada para presenciar aquela situação. É como se eu fosse despertada, eu permaneço com o olho fechado, eu não abri o olho, porque é um sentimento que me dá, fique desta forma. E eu vi a presença ali, como se ela estivesse me cuidando. E acordei de manhã, meu Deus, o que aconteceu aqui? Quando eu acordei de manhã, eu ia abrir a boca assim para falar, é como se saísse sabe, o gosto, o cheiro de um chá. Como se eu tivesse tomado um chá bem forte. E então, conforme eu abria, sabe quando você passa a Vick, você respira o Uhum. Vick, né? Alguma coisa assim. Então eu sentia. Falei, meu Deus, eu passei isso de noite, tô aqui meditando no que aconteceu. Um ser espiritual esteve aqui comigo. E agora eu tô sentindo esse paladar como se eu tivesse tomado chá. E minha mãe no sítio, ela tinha muito costume de fazer chá. Minha mãe sempre gostou muito de ervas, tudo para ela, ela nunca tomou remédio. Uhum. Nunca tomou nenhum tipo de medicação, nem para pressão, nem para nada. Tudo para ela tinha. Ela ia no meio do mato, descascava uma casca de uma Mas árvore, ela plantava uma entendia, erva. né? Ela tinha esse Ela conhecimento. entendia, né? Ela entendia sobre isso. E aí eu acordei e falei, vou tomar um café para ver se passa esse paladar que eu estou na boca e esse cheiro que eu estou sentindo. Será que é do meu estômago? Será que é? Mas ao mesmo tempo eu lembrava do que eu tinha passado à noite. Quando eu cheguei na minha cozinha para preparar o meu café, a minha cozinha estava assim exalando aquele cheiro. Eu falo que é uma mistura meio que de rubi, alecrim, algumas coisas assim, sabe? Uhum. Sabe aquele cheiro forte de alecrim? Uhum. Minha mãe macetava o rubi no pano, assim, para curar as coisas. E eu sentia isso. Eu tentava identificar, pode ser que tenha alguma outra erva, mas assim, eu tentava identificar e eu lembrava, me trazia o cheiro do alecrim, Uhum. né? E ali eu falei, meu Deus. E eu comecei a não prestar atenção mais que eu não estava conseguindo nem levantar da cama com as dores que eu tinha. E quando eu falava, eu sentia falta de ar. E foi passando o meu dia e eu percebi que automaticamente eu não tinha mais nada.
Eu falei, não, eu preciso retornar no médico, eu preciso fazer um exame, porque eu não tomei remédio nenhum do que ela passou, nem comprei a receita ainda, e tô me sentindo super bem. Eu tomava corticoide, um monte de coisa, e ela tinha passado para mim e eu não tinha comprado a receita, porque eu queria ver se uma melhora, se eu usava alguma outra alternativa para não tomar a medicação. E repeti o exame, realmente, meus exames deram maravilhosa. Ela falou assim ainda para mim: Nossa, Maria Luísa, você tá de parabéns. Você tá tomando tudo certinho o remédio. Só que eu não disse, eu não tomei, também não disse que eu tomei. Eu só observava e balançava a cabeça. Uhum, Conclusão, meu lúpus novamente entrou em remissão. Aí você pergunta, foi a medicação? Eu não tomei o remédio. uhum. E Eu não foi tomei o instantâneo, remédio. né? Foi da noite pro dia, literalmente. Foi assim, num piscar. Então, e comecei a trabalhar, fazer todos os meus afazeres. Essa foi uma outra experiência que eu E tive. você ficou boa até hoje? Até hoje, meu lúpus está em remissão. Aí, no decorrer, né, desse tempo, eu peguei uma pielonefrite, que é uma infecção na parte alta da urinária, né, no Hum, rim. E eu comecei a sentir fortes dores dessa pielonefrite, fui no médico, cheguei lá, ele falou, olha, a senhora tá com uma bactéria, e eu já tinha tomado 2 antibióticos para curar essa infecção urinária. Eu nunca tinha tido infecção urinária. hum, Mas ele falou, mas já subiu. E se tornou uma pielonefrite. E pielonefrite, ele é muito perigosa, porque se essa infecção cair na corrente sanguínea, a senhora pode pegar uma sepse. E hum, se a senhora pegar essa sepse, com a quantidade de infecção que está, a senhora, 2 horas, a senhora vem a óbito. E ali eu passei o dia inteiro naquele hospital, né, fazendo exames, e quando saiu os exames, trocou o plantão, e a médica falou assim, olha, eu vou ter que internar a senhora. Só que eu tinha deixado meu filho em casa. E meu filho, ele não dorme sozinho, ele não gosta, ele tem agora ele já tem 15, né? Mas ele tinha 13 para 14 anos na época. E aí eu fiquei, doutora, mas meu esposo está viajando e meu filho está sozinho em casa. Ela falou assim, então, não tem como eu te dar um terceiro antibiótico, o que está acontecendo? A senhora tomou um, e a bactéria pegou resistência, a senhora tomou o segundo. E a bactéria pegou mais resistência. Se eu der um terceiro para a senhora, então o mais correto é que a senhora fique de 10 a 15 dias internada para tomar antibiótico na veia. uhum. Porque a senhora está correndo risco de vida. E eu fiquei ali, nunca eu fiz isso. Sempre, quando eu precisei de um tratamento, eu sempre procurei cuidar muito bem da saúde e tal, embora tendo essa resistência para medicação, mas eu tomei os antibióticos certinho. Falei, doutora, por minha conta, me dê um terceiro antibiótico, porque ali parece qual antibiótico é resistente àquela bactéria, só que eu já tinha tomado todos e não tinha funcionado. Ela falou, eu não tenho outro antibiótico, o mais correto é que a senhora fique internada. Eu falei assim, então, mas eu tenho um carro, se eu não me sentir bem, eu retorno para o hospital, ou então deixa eu ir para casa, pelo menos para mim me organizar e ver aonde meu filho vai ficar, se alguém pode ficar com ele. Daí ela falou assim, olha, eu não posso fazer isso. Eu tô te dizendo que você precisa ser internada. Eu liguei pro meu esposo, falei, olha, então eu preciso ficar internada e eu não sei o que eu faço, mas eu fiquei ali naquele desespero e ela viu o meu desespero. Ela falou, Maria Luísa, então você vai assinar uma autorização que eu não estou querendo te liberar, mas que você quer ir para casa para resolver seu problema e retornar para o hospital, porque a senhora está correndo risco de vida. Eu falei, mas me dê um terceiro antibiótico por minha conta. Ela, mesmo sem querer, ela me passou esse antibiótico e eu passei na farmácia, comprei o antibiótico e vim para casa. E ali eu tomei o primeiro antibiótico e o outro dia de manhã meu filho iria para a escola. Eu falei assim, então eu vou fazer o seguinte, fui piorando bastante, né, tendo calafrios, assim, eu tremia muito e eu falei assim, meu filho falou, eu fico com você, mãe, não vou para a escola. Eu falei, não, eu prefiro que você vá para a escola, porque no intervalo que você for para a escola eu posso voltar para o hospital e organizar alguém para ficar com você. E aí ele falou, tá bom, colocou o relógio para despertar para ir para a escola. Quando foi 10 para 6 da manhã, eu tenho o costume de fazer o café da manhã, preparo o café enquanto ele está tomando um banho para ir para a escola. Daí ele falou, mãe, não precisa a senhora levantar, porque a senhora não está bem.
para fazer meu café, mas aquela coisa de mãe, né? Então ele entrou pro banheiro, eu falei, ah, não vou deixar ele com fome para a escola. Então eu levantei bem devagarzinho, passando muito mal, tava com uma febre alta. Fiz o café da manhã, coloquei na mesa para ele e falei assim para ele: olha, enquanto você se troca, toma café, eu vou ficar aqui quietinha debaixo da coberta. Quando você for, você me avisa que eu vou dar um jeito, que eu levava ele de carro. E eu te levo. Então era 10 para 6 da manhã, eu deitei de lado e eu coloquei a coberta sobre o meu rosto, porque ele acendia a luz do quarto para se organizar ali no meu, ele passa pelo meu quarto e tal. Falei, não vai me incomodar a luz, mas eu não dormi, eu fiquei acordada. Quando eu estava deitada de lado com a coberta sobre o rosto, eu senti que começou um formigamento nas minhas costas, aqui nessa região, e foi indo para minha boca. Sabe quando você toma anestesia de dentista, Aham. que a tua boca toda adormece? Hum. Eu senti essa sensação. E senti aqui da minha nuca, e foi indo, sabe? Daí eu falei, preciso me descobrir rapidamente, eu estou passando mal, e pro meu filho ver, porque parece como se eu ficasse coberta, eu ia passar muito mal ali, ele não ia ver que eu estava passando mal. Eu falei, então eu preciso descobrir. Quando eu tentei levantar a minha mão já não respondia mais. Eu não conseguia, a minha mão também ficou adormecida. Eu não consegui tirar a coberta e eu fiquei naquela situação. Nisso, novamente, eu comecei a sair do meu corpo. E eu lutando contra aquilo. Eu falei, eu tô morrendo, e meu filho não vai ver, porque eu tô com o rosto coberto, ele não vai ver, eu não consegui transmitir para ele e pedir socorro. E eu ali naquela luta para não sair. E eu fui saindo. Não sei explicar para você, o meu pé parece que ficou enroscado. É engraçado falar isso, mas eu saí todo o meu corpo, saí tudo, e meu pé, e uma voz me comandou e falou assim: dá um, sabe assim, que era para mim dar um, como se fosse um, um impulso. Ei, o pé E ficou aí eu preso, falei, é olha, isso? Saiu o corpo e o eu pé não ficou consigo preso. lutar contra isso. Não, não dá. Eu não consigo ficar aqui no meu corpo. Não dá. Então eu fiz esse impulso e fui subindo. E olhei pro quarto, vi meu corpo lá na cama novamente e vi meu filho, que ele caminhava do quarto pro banheiro, passava pelo meu quarto e eu não tinha comunicação nenhuma com ele. Eu só assistia tudo Hum. e fiquei ali observando por um tempo. Só que quando você sai, já se desprende a preocupação. Não tive mais a preocupação como eu tive da outra vez. Ai, tenho que voltar ali no meu corpo, porque meus filhos vão ver. Não, eu não tive mais. Eu tive total desapego. Hum. É como se eu tivesse trocado de roupa. Uhum. Tive total desapego, fiquei ali observando aquela situação. E em um dado momento eu comecei a subir mais. Subi e fui me deixando levar. E passei por aquela parte. Era um dia que estava meio frio, então o tempo estava nublado. Mesmo sendo 5h50 da manhã, 10 para 6, estava meio que escuro. Não estava totalmente claro. Hoje, no verão, você vê que já clareia totalmente. Mas estava meio escuro. E eu fui ver no telhado da minha casa e fui indo. E fui subindo. E numa velocidade, assim, grande, sabe? Que de repente eu me deparei. Eu estava num lugar que hoje eu tento descrever. Próximo daquilo que eu estava. Então eu cheguei num lugar que eu sentia extremo conforto, é como se eu estivesse em casa. Tipo, voltei para casa, ai que lugar maravilhoso. O lugar era como se tivesse muitas estrelinhas. Eu falo estrelinhas, muitos pontos de luz. Muito, mas muito, assim, que milhões. Hum. E eu fiquei encantada com aquilo. Parece que era o lugar mais lindo que eu tinha visto. Eu fiquei emocionada. E aí eu às vezes me pergunto estrelinha. Eu falei, se fosse estrelas, então eu era muito grande e as estrelas eram pequenininhas. Ou então aquelas
não sei explicar para você, parecia umas estrelinhas e muitas, assim, fumaça de várias cores, parecia fumaça, sabe? Uhum. Assim, umas coisas assim que Nebulosas. dançava. Isso. E eu fiquei emocionada. É como se eu tivesse feito uma longa viagem, eu tivesse chegado em casa, no meu lar, e encontrasse todas as pessoas que eu amava de volta. Uhum. E eu não queria voltar mais. Eu queria ficar ali. Quando eu transmiti esse desejo, eu não quero voltar, eu quero ficar, é como se é, eu não via corpo em mim, só que é como se alguém colocasse a mão em mim e eu caísse de costa, dentro de um lugar assim, sabe? E aí comecei a cair numa velocidade, assim, eu via tudo passar muito rápido, tudo, muito. Sabe aquele quando você rebobina a fita ou coloca numa velocidade muito grande o filme? E eu fui caindo numa velocidade, passando tudo aquilo que da onde eu tinha subido devagar, mais ou menos, observando, eu vinha numa velocidade imensa. Uhum. E quando eu cheguei na parte que eu adentrei para dentro da laje da minha casa, eu vi meu corpo. Meu corpo físico e meu corpo mesmo em mim. Eu tinha um corpo. Uhum. E eu via como se eu fosse duas pessoas. A Uhum. que estava na cama, na mesma posição, e a que estava descendo ali. E eu fui descendo Mas essa vagarosamente. que estava descendo, você via já de fora dela também? É como se você estivesse no terceiro ponto de vista? Tá vendo as É duas? como se. Não, eu via meu corpo lá e via eu. Só quando eu cheguei, que eu atravessei a laje, eu vi uma posição como se eu tivesse sentada, Hum, descendo sentada numa cadeira, mas não tinha cadeira. sei. Com a mãozinha assim na perna. E do jeito que eu fui descendo sentada, eu fui sentando fui parando na minha cama, assim, bem devagarzinho. Uhum. E aí, quando eu aparei na minha cama, eu falei assim, é só eu encaixar, eu tinha essa consciência, eu vou encaixar ali naquele corpo. E eu senti uma presença que me acompanhava a todo tempo. Uma presença que me trazia conforto, segurança. E quando eu olhei para um lado, na lateral do meu corpo, eu vi três corpos, não o meu, corpos diferentes, como se fossem corpos masculinos, de pé, observando aquele corpo. E eu não tive medo. Se a pessoa perguntasse, ah, você teve medo? E eles estavam ali como se eles quisessem. Eu entendia que eles não queriam que eu encaixasse ali, que eu ficasse como eu estava, que eu não encaixasse. E aí essa voz que me acompanhava disse assim: dá ordem. Agora ele falava assim, dá ordem. Você vai dar ordem e eles vão sair e você vai encaixar. E eu olhei para minha mão ficou muito grande. E com a minha mão, eu falei uma linguagem, né? Na igreja existem as linguagens espirituais, Uhum. as dom de línguas, mas foi muito diferente de tudo que eu já vivi, né, aqui na Terra. Então, assim, eu falei, saiu aquela linguagem com autoridade, uma língua diferente, Uhum. e a minha mão se tornou como uma pá. É bem louco que eu falo. E eu, com a mão como uma pá, eu falei e empurrei. Meu quarto tem uma sacada e uma porta. E as portas não tinham. Uhum. Eu não visualizava aberto. É uma porta aberta. E eu empurrei. Conforme eu empurrei eles fora daquela porta e fora do meu portão social para a rua. Uhum. E de lá de onde eu estava, eu visualizei eles na rua, os três, Seres. lateral. Voltei para a posição tranquilamente, sem. Assim, ó, você teve medo? Não. Tudo com muita autoridade, que era me dado, foi me passado. Olha, faça assim. E encaixei ali, naquele corpo. Quando eu encaixei, eu senti, porque é diferente o corpo espiritual do corpo físico, é bem pesado. Então você sente aquele Uhum. peso. Eu dei um pulo da cama novamente. Falei, deixa eu ver se eu tô. E fiquei naquele êxtase. E meu filho falou, mãe.
eu tô perdendo hora de ir para a escola. Era 10 para 7. Eu entrei no carro, levei o meu filho para a escola, que é próximo da minha casa, e retornei. Só que eu não, se você me perguntar, eu fiquei dentro de mim e ao mesmo tempo sem estar em mim. Porque quando eu voltei, eu sentei na cadeira da cozinha e fiquei tentando recordar o percurso da escola, como eu Uhum. levei, como eu voltei, minha mente só voltou naquele momento que eu estava sentado na mesa. Totalmente, entendeu? Uhum. Quer dizer que você foi no automático, assim, como se Fui no não, sem automático consciência. e é super trânsito esse horário, é um horário de pico. É muito carro. Eu não sei te informar como eu levei o meu filho até a escola. Não fui eu que levei, com certeza. Uhum. Não fui eu que levei. Eu fui, Uhum. mas não fui eu que Foi, dirigi esse voltou carro. e não sentiu. Eu não senti, eu não me recordo do percurso. E aí fiquei com aquilo esperando meu filho retornar. Ele estuda no horário que é PI que fala, que é integral, então ele só chega às 4 da tarde, só chegava às 4. E como estava se Quando ele sentindo? chegou, Porque você, quando saiu do corpo, você estava sentindo mal, né? Estava passando mal. eu estava tendo. Eu acredito que estava tendo um choque, alguma coisa assim, porque minha. Comecei a ter aquelas tremedeiras antes. E quando voltou, não É como estava se eu fosse mais? gelando. Senti um gelo, e eu já estava, assim que eu levar ele para a escola, eu vou até o hospital, vou ter que ficar internada. E aí, quando voltou, não estava mais sentindo isso? Quando voltei, incrivelmente, sem também tomar as medicações, eu estava curada. E Realmente. nunca mais aconteceu esse episódio comigo. Eu não Uhum. precisei ser internada, repeti meus exames, eu estava curada da pielonefrite. Quem já teve pode falar que é uma infecção que pode levar à morte, Com é certeza, né? perigosa. Isso é perigosíssimo. Então eu estava curada, totalmente curada. Só que aquele dia eu passei como se eu estivesse numa meia dentro de mim, não em mim, Sei. sabe? Uhum. Eu passei meio assim, aí meu filho chegou da escola, eu falei assim, olha, você viu alguma coisa diferente? Olha, depois que eu fiz o café para você, não, mãe, você deitou, cobriu o rosto e você ficou ali. Eu te chamei depois só para ver você acordar assustada. Menos eu não dormi. Eu estava acordada o tempo inteiro. Aí eu falei, você pegou o secador de cabelo, você fez isso, você fez aquilo, fiz. E eu vi tudo. Hum. Ele tentando secar o cabelo no meu banheiro, na suíte do meu quarto. Eu acompanhei toda a situação, tudo. Eu poderia falar os detalhes. E para ele Até, você estava dormindo. inclusive, quando eu subi, eu falei, vou descer de volta e vou tentar. Eu tentei encaixar no meu corpo antes de subir totalmente. Sei. E eu passei por debaixo da minha cama. Minha cama não tem como passar embaixo, porque é um espaço mínimo, é uma box. E Uhum. eu vi pó, um pó. E eu sou super incomodada com isso. Eu vi pó, falei, nossa, olha só que coisa incrível. Tem pó aqui, eu vou precisar limpar isso daqui. E depois, no outro dia, eu fui arrastar a minha box, porque eu vi uma Nossa, camadinha de o pó. mesmo pó estava lá. O mesmo pó estava ali. Eu vi essa camada de pó Uhum. na minha box. Subindo, eu vi que tinha chovido e batido água nos beiral da minha casa. E tinha descascado a tinta e estava pegando aqueles lodo pretinho. E eu não gosto, eu não gosto, eu tenho um pavor de lodo, alguma coisa assim na parede. Eu falava assim, meu Deus, olha, aqui em cima não dá para ver, mas olha, Ah, tem que pintar. São detalhes assim que eu estava totalmente consciente de tudo que estava acontecendo. é. Totalmente. Uhum. E eu me curei dessa parte. Essa foi a experiência. Não sei se você quer perguntar alguma coisa, se eu vou para a próxima. Bom, a gente, se quiser dar uma. Porque são muitas experiências, né? São Para a muitas. gente não se afastar muito das experiências, Sim, poderia falar alguma coisa, é, voltar um pouco para o início e tirar algumas dúvidas e depois a gente continuaria, né? pode ser, pode Bom, ser. então vamos lá. É,
Na sua primeira experiência, né, aos 7 anos, que você estava na moto, eu achei muito interessante porque é, você saiu da moto antes de cair, né? Quer dizer, você saiu do Sim, corpo e seu corpo continuou lá. sim, Eu já vi vários relatos assim que a pessoa, por exemplo, numa queda, teve um rapaz que caiu da escada e ele saiu do corpo antes de cair no chão. Ele viu o corpo dele caindo mas não sentiu porque estava fora. Isso aí nos dá uma esperança de que pessoas que vivem acidentes graves, né, que se machucam bastante e tal, ou até que morrem mesmo, não sofrem tanto quanto a gente imagina que essa verdade, pessoa também penso isso. sofreu, né? Por exemplo, pessoas que foram queimadas, né, na época da Inquisição, queimadas na fogueira, ou coisas parecidas que sofreram, né? Execuções. A gente fica imaginando que é possível que essas pessoas tenham saído do corpo antes, né, de, Verdade. de sofrer. Eu vi até relatos de que pessoas muito santas, assim, que sofreram esse tipo de martírio, por exemplo, estava queimando na fogueira, mas a expressão dela é como se ela estivesse sorrindo ali dentro daquele fogo, como se não estivesse sofrendo nada. Então, isso me lembra esse fato da pessoa sair do corpo antes de sofrer acidentes ou passar por situações de sofrimento. Isso nos dá uma certa esperança de que essas pessoas não tenham sofrido tanto quanto a gente imagina. Isso passa pela sua cabeça também? Também, eu penso exatamente, depois dessas experiências, que nem eu falei Uhum, para você, se você pode descrever a dor que você sentiu quando você bateu a cabeça? Não, eu não lembro de dor nenhuma, uhum, embora minha cabeça abriu em forma de L. uhum, E dessa região eu tenho, até meu cabelo acaba partindo dessa parte, porque eu tenho uma cicatriz grande aqui. uhum. E você E eu não tive dor. perdeu os sentidos, né, com essa pancada, não foi? Ficou desmaiada ou não? Fiquei desmaiada, e depois minha irmã falou que eu interagi, mas eu não lembro de ter interagido. Uhum, uhum. Sabe, assim. Ela falou até que ela achou engraçado que quando eu estava fazendo o curativo, estava muito quietinha. Ela Sem falou que reagir. quando fez o curativo, eu fiquei muito quietinha ali. Uhum. E essa parte foi apagado. Mas você não viu Deixa eu nem ver de aqui. fora, né? Essa parte, né, que você diz que estava ali quietinha fazendo curativo, você não lembra, mas você também não Então, estava quando vendo de eu fora, entro na não.